Bom, primeiro, muito obrigado, GTPS, pelo convite, AgroTools aí. O tema nosso é gestão integrada do território. A Sheila me tomou 10 minutos, por sorte dela, todo mundo até agora só falou de gestão de território, então você ganhou um tempo aí, Sheila. Bom, a ideia é compartilhar um pouco assim, das experiências e tecnologia que a AgroTools tem nesse sentido, que é um grupo de multi-stakeholders, como todo mundo denomina, e a gente vê uma série de ações e muitas vezes sempre falando do território, da fazenda e tudo, e tem visões diferentes, dependendo do player que está olhando para ele, a gente vai falar um pouco disso. Só para contextualizar, né, o que a gente vai falar e um pouco dessa experiência da AgroTools, a AgroTools nasce com um propósito, começo dos anos 2000, bem voltado para, primeiro, mudar a percepção de risco que o agronegócio do Brasil tinha quando o mundo olhava para a gente e a gente estava perdendo muito dinheiro com isso. E quando entra nessa questão do risco, a informação confiável ela é super importante e a gente veio desenvolvendo, então, diversas formas de criar lastro nessa informação que estava indexada ao território de alguma forma. E a gente percebe que essa informação e o território, os interesses são convergentes e ele vai andando por toda a cadeia, mas no fim ele parte do mesmo ponto comum, que é o ativo, vamos falar, imobiliário ou fundiário, que vai entrar na cadeia produtiva e gerar produto. A ideia de gestão integrada do território, eu acho que, primeiro até para o termo não ficar muito duro, né? A gente faz ele no nosso dia a dia toda hora, né? Na hora que você sai vai na padaria ou quando alguém está olhando para comprar um apartamento, enfim. Você está buscando sempre trazer elementos de um sistema, de olhar no território e como tomar a melhor decisão. E o integrar, né? Eu acabei por causa do termo, fui olhar um pouco mais a questão de conceitos e tudo, ele trata que é incluir um novo elemento num sistema para torná-lo completo. Então, acho que esse é um bom gancho, porque os elementos para a instituição financeira não são os mesmos elementos do produtor, que não são os mesmos elementos da indústria, que não são os mesmos elementos do dono da terra, enfim. E é nisso que... Então, ou seja, uma gestão integrada do território, ela varia de um para outro. Como o nosso tema aqui no GTPS é a pecuária, né? Queria introduzir o termo de tratar tanto o boi quanto o capim como ativo biológico, já pegando um gancho que o IFRS, né, inserção do Brasil no novo sistema contábil, então vai dar uma mudada na pecuária também. E esse sim é o território que deveria ser o alvo aí de todas as análises, né, onde acontece a operação, a gestão e todos os esforços de sustentabilidade. Aqui agora para a gente entrar direto, a cadeia produtiva da carne, né, com todos esses protocolos, exigências que estão acontecendo, uma mudança geral, né, seja a resolução do BNDES, a própria moratória, o TAC, 11638, tudo que está acontecendo remete ao território e começar a usar a ferramenta e entender isso melhor, né, são os georreferenciamentos, imagens de satélite, monitoramento. Até me facilitou porque desde a apresentação do Rally da Pecuária, no final ele falou, o mais importante é o ponto, ou seja, onde aquela amostra foi coletada. O Gerd apresentou uma sequência de mapas, o Arnaldo nem precisa falar, mas praticamente todo mundo aqui abordou mapas e o território sempre de uma forma mais macro. O Fujihara ainda não falou dos mapas, porque o RED ainda não chegou lá, mas quando chegar vai ser só mapa e monitoramento, né, Fui? Então foi nesse cenário que a gente trouxe a AgroTools, ela se insere na cadeia da carne quando começa o TAC e a moratória do boi com o Greenpeace, de trazer uma solução, porque o compromisso trazia uma série de questões do território, mas não falava como ia ser feito e nem com qual qualidade esse resultado ia chegar lá na frente, né? Falasse uma fazenda tal ou não numa terra indígena, numa unidade de conservação, se teve desmatamento recente, enfim, uma série de questões, isso não estava claro. A gente aplicou uma metodologia que chama identidade geográfica e ela tem o objetivo de fazer o inverso, né? Geralmente todo mundo está falando das coisas e depois traz o território como um personagem secundário. E a gente parte do princípio do território como um ator principal e que todas as coisas estão relacionadas com ele. E esse protocolo tem sido usado pela boa parte aí da cadeia da carne exportadora. Já passamos por uma série de auditorias e, enfim, Fernando anda também
ajudando aí nesse processo de catequese, né, sobre gestão integrada. Aqui esse conceito da identidade geográfica, e hoje eu chamo a atenção, a gente está usando só o primeiro nível dela, né, que é a localização, o proprietário, a dimensão, o operador, o bioma e as restrições. E agora entra com a questão do FRS, a questão para o produtor em si, olhar a operação, e depois os produtos, que aí é onde linka com a rastreabilidade, que é o grande objetivo. E aqui você tem todas as informações ligadas a um único ponto com confiabilidade. A diferença da identidade geográfica, ela traz isso. E um objetivo, eu estou antecipando aqui, até então a Agrotus trabalhou muito com instituições financeiras, indústria, bem o atacado. E a gente está transformando todas essas tecnologias agora para o produtor, para o proprietário, para o varejo mesmo. Então, a primeira é uma plataforma online da identidade geográfica, onde qualquer um vai poder cadastrar. E a ideia é que essa gestão de território, que a gente fala de SIG, GIS, SIG-Web e tudo, que é uma ferramenta muito voltada para especialistas, igual o Arnaldo mostrando no portal, para quem não está familiarizado, tem um mundo de informações, mas conseguir extrair uma informação e trazer para o seu universo, da minha fazenda, no município tal, em tal lugar, é muito complicado. E o objetivo das ferramentas é simplificar isso. Com uma simples identidade, você vai acessar portais de informações já bem direcionados e tratados para o teu negócio. Ela passa por todo um controle de qualidade, de você ter evidências, né? E isso você gerar mais confiabilidade na informação. Junto, plataformas na web que você pode visualizar essas informações, ou seja, mas no seu ambiente, não olhando bancos de dados que se relacionam com o Brasil inteiro, com estados inteiros, e sim ela tratada só para o seu ambiente. Aqui já, eu vou pular aqui e eu volto rapidinho, só para eu chegar aqui. A grande questão, quando a gente fala de gestão de território, quando eu comecei, né, esses players, é qualificar o player, definir o ativo que está relacionado, a relação dele do território e depois detalhar o protocolo, né, ou o interesse daquela aplicação. E acho que esse aqui é o slide que dá para a gente navegar bem nisso daí. Onde a gente tem interesses, e aqui estão todos esses presentes, completamente diferentes, né? Ou seja, boa parte do que aconteceu com a moratória do boi vem por uma pressão de serviço financeiro que aquele capital não poderia estar envolvido com práticas de desmatamento e outras coisas. Isso recai sobre a indústria e que pressiona o produtor. E nessa relação, a indústria agora tem que descobrir nem todo produtor ou fornecedor dela é o dono da terra. Só que lá na moratória, no protocolo, isso não está claro. Quais as responsabilidades de quem? O que está ligado ao território? A lista do IBAMA é ligada ao território ou não? A lista de trabalho escravo? Qual que se aplica ao proprietário e qual que se aplica ao produtor? Então, nada disso estava claro e todo mundo saiu fazendo, de certa forma. E o que a gente fez foi, com a identidade geográfica, identificar muito claro todos esses interesses e, antes de aplicar uma solução, uma ferramenta, uma gestão, entender quem está solicitando aquela análise, aquela informação, aquele monitoramento, sobre qual ativo ele se aplica, ou seja, a indústria está interessada no ativo biológico, que é o boi, só que ele está relacionado com os ativos ambientais e fundiários, principalmente, que é o alvo das análises aí do monitoramento. O governo tem outros interesses, né? O produtor ele já quer olhar o ativo, a propriedade por dentro. Então, o varejo só quer saber se aquele produto que está na gôndola dele, na verdade, ele não quer saber necessariamente de onde veio, né? Que aqui são algumas perguntas que a gente fala que isso tudo está misturado. A primeira pergunta deveria ser aonde a fazenda não está e não aonde ela está, porque muitos dos protocolos só querem saber se a fazenda não está numa área indígena, não está numa unidade de conservação. E depois, qual é a qualidade dessa informação? E aqui é que entra a identidade geográfica, trazendo essa veracidade. Porque hoje mesmo o CAR, que é uma iniciativa muito positiva, muito boa, acho que vai ter um grande reflexo para frente, mas com a flexibilização que eles tiveram que fazer para ganhar volume, escala e tudo mais, hoje a gente se depara com diversos CARs que quando ou ele não tem um mapa que é realista e muitas vezes ele tem uma coordenada que te leva para fora do Brasil ou para outro lugar. Então, ou seja, não adianta a gente ter uma informação geográfica, ter gestão do território, mas se a base, que é o que liga o território de fato, não deixar ele, que a gente fala, boiando no espaço geográfico, mas você lastrear ele, é que vai fazer toda a diferença. Então, a ideia é continuar
fortalecendo essas tecnologias e garantindo cada vez mais. Outras perguntas já são exatamente, né? Você vai fazer um financiamento, você quer saber aonde essa fazenda está e, de repente, o uso dela. Se é para uma certificação FSC ou agora até o boi, você não quer mais saber qual que é o uso hoje, você quer saber o uso histórico. Cada uma tem uma restrição. Óleo de palma tem uma data, eucalipto tem outra. O boi agora na Amazônia tem outra data. E o próximo passo, que vai dar bastante trabalho ainda para a turma, não é que adianta agora falar só de onde vem o boi, tem que saber também de onde veio o bezerro. Então, enfim, são as principais variáveis e principais perguntas que estão acontecendo, principalmente no âmbito da pecuária sustentável, mas a gente acredita ainda que, a gente percebe que ainda tem um pouco de confusão entre os interesses e os ativos que estão sendo monitorados ou olhados. Então, nesse sentido, deixa eu voltar o que eu passei. Aqui. A primeira informação, quando a gente começou a aplicar a identidade geográfica, e todo mundo estava baseado muito, tem que ter o georreferenciamento. O georreferenciamento está enroscado lá no INCRA e vai levar muito tempo ainda para a gente ter uma regularização fundiária com toda a localização e ter um monitoramento eficaz e tudo mais. A primeira informação nossa era saber aonde estava aquele curral que estaria sendo monitorado. E para eu saber onde está o curral, esse aqui é um município, eu tenho 50, 100, 200 quilômetros, né? A gente fez uma matriz de risco do Brasil, identificou que tinha municípios inteiros que ele não tinha nenhuma terra indígena, que ele não tinha nenhuma unidade de conservação, que ele não tinha desmatamento recente, que ele não tinha trabalho escravo e que ele não tinha área embargada. Ou seja, eu estou no município risco zero para esse protocolo de sustentabilidade. Por que que nesse município eu tenho que saber exatamente os limites da propriedade, o que tem lá dentro? Era suficiente naquele momento, numa gestão de risco, eu saber bastar o município que ele está e ter segurança que ele está lá. O segundo nível foi que em municípios de risco, o risco também é concentrado, o risco não está em todo lugar. Então a gente, a partir de um único ponto, mas com muita confiabilidade, ou seja, esse ponto tem uma identidade geográfica e ela é MRV, você consegue ter uma série de documentos que dá muita confiabilidade naquela informação. Raios de 5, 10 e 20 quilômetros. Aqui você vê terra indígena e esse aqui são focos de desmatamento. Ou seja, uma propriedade de 30, 40 hectares, mesmo eu não conhecendo o limite dela, é improvável, eu diria até impossível, que ela esteja num raio além de 10 quilômetros. E se em 10 quilômetros eu não tenho terra indígena, unidade de conservação ou desmatamento, por que eu deveria saber o limite dela? E com isso, então, a gente construiu uma gestão de risco muito mais eficiente e inteligente do ponto de vista que aonde os pontos estavam perto de zonas de alto risco, o frigorífico foi trabalhar na evolução de buscar os limites de fato dessa propriedade. Essa no caso porque ele tinha um desmatamento bem aqui, ó, do outro lado do rio. Então, e depois que a gente tem realmente os limites, aí eu acho que começa a ser o interesse do produtor, porque agora começar a avaliar essa propriedade, o que ela tem de área produtiva, de fato, porque a maior parte dos fazendeiros ainda tem mais ou menos tantos hectares, e quando a gente faz um mapeamento muito pesado, você vê que geralmente essa área de pasto é um pouco menor, por outro lado ele tem uma eficiência maior, porque ele acha que tem uma unidade por hectare e às vezes ele tem 1.2, 1.1. Então, enfim, esses são os principais. Aqui, da mesma forma, a gente adiantando alguns lançamentos que a gente vai fazer em 2013, uma iniciativa da AgroTools com outras empresas de desenvolver uma plataforma para uma comunidade digital onde envolva todos os players e todos os interesses e aqui sim possa ser um ambiente de troca de informação voluntária para depois ela vir a ser qualificada, mas ter bastante velocidade e qualidade nessas informações. Para quem não quer entender nada disso que está para trás, essa tecnologia, eu estou evitando até entrar em qualquer termo técnico, a AgroTools, uma joint venture junto com o Instituto Totum, que é um instituto auditado pelo Inmetro, com grande acreditação, entre outros selos que eles fazem, a gente uniu forças para desenvolver uma tecnologia que lesse tudo aquilo que está para trás para o mercado financeiro por enquanto, e vai se estender para outras cadeias, e soltasse um relatório, um laudo de risco, onde aqui você já lê se é risco zero, qual o tamanho do risco, e imputando pouquíssimas informações, sem entrar no mérito se aquele documento que está gerando é uma escritura, uma matrícula, um memorial descritivo, se ele tem validade, se a área é baseada num CCIR, num ITR, se o documento ambiental é um CAR, um protocolo, está vencido, não está, enfim. Tudo isso o sistema faz e devolve uma informação bem direta.
Bom, matei meus... Quantos minutos eu tenho, Sheila? Sheila sumiu. Acho que eu tenho todo o tempo do mundo, então. Então, antes de eu entrar nas mensagens, eu tinha mostrar o tampo mapa que eu evitei, né? Mas então esse aqui é o mapa. O que a gente fez? A gente quadriculou o Brasil inteiro em quadradinhos de 30 mil hectares, tá? Isso está numa escala de 32.500. E depois pegamos todas as terras indígenas, aqui é a terra indígena, mas fizemos isso para todos os riscos e quebramos ela. E o que apareceu? Diversos não só, porque quando a gente entra no município, a gente tinha uma informação ainda macro. Quando a gente começou a fazer isso, o que tem de quadradinho azul, que ou seja, azul é o, nesse caso aqui verde, 0, né, da terra indígena, que não tem nada de terra indígena lá dentro, é uma brutalidade. Então, ou seja, o risco está muito concentrado. E desde que uma identidade geográfica caia dentro de um quadrado desse e que a gente tenha as dimensões dela, não necessariamente eu tenho que ter o limite para fazer uma avaliação do grau de risco. Então, ou seja, vendo isso mais de perto, são esses cada quadradinho desse tem 30 mil. E aí você pega quadrados que tem de 80% a 100% dele coberto de terra indígena, de 50% a 80%, de 24% a 50%, de 6% a 24%. Então, com isso, você começa a perceber o risco diferente. Então, acho assim, pintar um fantasma maior do que ele é para a pecuária, que o risco está em todo lugar e tem que saber onde está todo mundo e tal. E não, a estratégia da Agrotusa é diferente. Primeiro, isola o risco e nessas regiões, sim, vamos olhar com outro critério. Depois, zonas de médio risco e zonas que praticamente não existe risco. Aqui, agora, mais para a parte de produção também, entrando na gestão de território, ou seja, a Agrotusa nunca olha... Aqui é uma fazenda, tá? Deixa eu ir na frente e vou voltar. Uma fazenda. E quando a gente fala de gestão de território, é mais deveria sair da ideia de olhar só dentro da cerca, porque a gente está incluído numa paisagem. E não necessariamente a água que eu tenho, sou dono dela, ou ela só depende da minha terra, ela pode estar no vizinho. Pode ter uma fragilidade ambiental no meu vizinho que vai ter uma erosão brutal e vai acontecer um monte de outras coisas na minha propriedade. A questão de fogo, de vizinhos problemáticos, vizinhos que muitas vezes nem vacinam, questão de afitose e tal. Então a ideia é não olhar o ativo imobiliário simplesmente, mas olhar todo o entorno dele e aí sim você começar a trazer mais informações do território, mas não olhando exclusivamente dentro. Essa que é a mensagem. Aí a gente vai colocando diversas informações, desde aonde tem calcário, ocorrências de incêndio, focos de calor, e são todos dados que estão naqueles bancos de dados que o Arnaldo apresentou, tem uma infinidade lá. O que a gente faz é tratar tudo aquilo e trazer para o ambiente de atuação que a gente está olhando naquele momento. E aí, de fato, olhar com uma imagem de baixo custo, essa imagem, e que já te dá, você consegue contar árvores dentro da propriedade, que é uma propriedade de mais ou menos um pouco menos de 1.000 hectares, com boas águas dentro dela, mas tem represas que alimentam aqui, que está quase toda do lado de fora, enfim. Você começa a fazer toda uma análise onde tem pânico, onde tem andropógon, enfim. Bom, já que a Sheila não vem me tirar aqui, eu vou passando. Tinha algumas mensagens aí para ficar. A informação do território depende da vontade de autoridades envolvidas, ou seja, tem um monte de satélite vigiando e coletando informação o tempo inteiro. Então, acho que não adianta lutar contra isso, é mergulhar nesses sensores todos e buscar cada vez mais informações e tornar mais competitivo nesse mercado. Segundo, é deixar muito forte essa mensagem da informação ser MRV, né? Ou seja, não adianta qualificar tudo lá, o player e tudo mais, e a informação ela não ser... Você não poder representar aquela informação de novo. Poderia perguntar para o pessoal do rally da pecuária, por exemplo, aquela coordenada, ela foi coletada como? Foi num equipamento de GPS com qual precisão? Depois, como que ela foi transcrita para a planilha? Teve atuação manual? Não teve? Está guardado os registros originais? Se a gente quiser voltar naquela informação, a gente consegue? Ou seja, qual é o grau de precisão e de confiabilidade da informação? Como a gente lida com o risco, e principalmente instituição financeira, para a gente isso aqui é crucial. Depois, fazer as perguntas certas, né? Antes de dar uma informação ou de até criar novos protocolos ou sistemas e tudo. Tem perguntas que são simples, é falar onde a fazenda não está. Depois é saber onde ela está ou saber exatamente. O georreferenciamento do INCRA busca uma precisão submétrica. Isso não precisa para quase nada que não seja fundiário. Aferir a composição e ocupação das terras, aí sim, estamos entrando no uso e tudo mais. Né? O comportamento ao longo do tempo.
Conhecer os confrontantes e o entorno, né? Ou seja, é muito diferente uma fazenda que está toda com vizinhos sem terra, você geralmente tem assentamento, você tem uma ocorrência de fogo muito alta, e aí cada lugar vai apresentar um risco diferente. Para o final aqui, antes de fechar, é muito mais aí acho que é uma bomba geral para o agronegócio Brasil, mas todas elas passam por gestão integrada do território. Então, regularização fundiária e ambiental está muito lá no colo do governo e tem muita coisa para fazer. Valorização da natureza, começa com o RED, temos aí ainda serviço ambiental com água, biodiversidade e outras coisas. Conhecimento dos ativos, uma missão, acho, para todo pecuarista começar a enxergar os seus ativos de forma segregada. Hoje a conta está toda no boi, né? O acero da reserva está no boi, fazer uma contenção de uma nascente está na conta, está no boi, apagar um fogo que vai entrar na reserva está na conta do boi. Enfim, não é que essa conta vai sair hoje, mas começar a tratar os custos de forma individualizada e separar o que é custo do ativo biológico e o que é custo do ativo natural ou ativo ambiental. Para lá na frente poder saber se 73 centavos é caro, é barato, paga a conta ou não paga, né? Exploração consciente, eu acho que isso é o principal desse grupo de discussão, né? É levar as boas práticas com o território. Produção com tecnologia, é isso que é o papel da Agrotus, cada vez mais trazer tecnologia para o ambiente. A partir da hora que você tem identidade geográfica, você começa a ter indicação de origem com uma maior facilidade. Porque da mesma forma que falar onde uma fazenda não está, é mais fácil que falar onde a fazenda está, o conceito de rastreabilidade ele é bem mais complexo do que uma indicação de origem de um produto ou de alguma coisa. E acho que o gol disso tudo é a gente conseguir ligar essa localização geográfica com o produto que está lá na gôndola. Porque quando isso acontecer de fato, aí esse atributo, né, localização geográfica, percorrer toda a cadeia, a matéria-prima, o processamento, o transporte e o produto até chegar no consumidor, aí eu acho que a gente vai ter conseguido capturar valor nessa cadeia para distribuir com cada um que faz sua parte, desde a hora que aquele bezerro nasce. Bom, essa era a minha mensagem geral. Eu queria só falar um pouco assim da nossa abordagem aí, que a gente está muito forte junto com o setor da carne, fazendo um trabalho junto com a BIEC, os principais frigoríficos, e também um trabalho que a gente está em desenvolvimento já há um tempo com o varejo, que dá é bem interessante, um desafio bem diferente, traz um outro conhecimento para a gente, que é junto com o Walmart. E mais na frente vocês vão ter mais informações. Bom, pessoal, era isso.